Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos. Boa noite. Amém. Como é bom estar na casa do Pai, né? Poder rever os irmãos, poder render louvores a Ele, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas durante a semana. E saber que Ele tem cuidado de nós, tem nos dado o privilégio de poder estar aqui também, né? Isso é muito bom. Eu fico feliz de poder rever vocês, de poder estar aqui para adorar a Deus. Amém? Vamos ler a palavra que está lá em Salmos 105. No Salmo 105 até o do 1. Até o 7. Aleluia. Fala das obras de Deus por Israel. O cuidado de Deus, né? Pelo povo dele. Amém? Agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. O Senhor, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui, Ele fala que nós devemos anunciar, né? Anunciar as coisas grandes que Ele tem feito. O quanto Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. Ele fala também, aqui fala que nós devemos adorá-lo. Adorá-lo com salmos, né? Com cânticos, louvores. E nós estamos aqui para isso. Porque foi para isso que Ele nos formou. Para a sua adoração. E nós estamos aqui alegres, ainda que em meio a algumas turbulências, mas o Senhor, Ele tem nos trazido até aqui. O Senhor ainda continua sendo Deus, continua sendo o mesmo, hoje e será para sempre. Amém? Fará maravilhas e tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos adorar a Deus, vamos orar agradecendo a Deus por estarmos aqui neste lugar. Amém? Aleluia. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pelo Teu amor. Senhor, pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, Pai. Senhor, nós queremos nessa hora engrandecer o Teu nome, exaltar ao Senhor neste lugar, dizer que o Senhor, para que o Senhor venha tomar a primazia neste lugar. Deus, e que nós venhamos Te adorar, Deus, com o coração alegre, com o coração satisfeito, com o coração, Senhor, quebrantado na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, nessa hora, neste lugar, nos derramar aos Teus pés, reconhecendo o Teu poder, a Tua majestade e Te exaltando para sempre e em todo o tempo. Pai, abençoa cada irmão neste lugar. Abençoa aqueles que estão chegando. Abençoa cada coisa tudo que for feito aqui, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor venha nessa noite falar aos nossos corações e que nós venhamos nos derramar na Tua presença para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos nessa hora e por fé Te agradecemos. Amém? Vamos adorar a Deus, vamos nos derramar, vamos agradecer. Aleluia. Tu reinas.
propósito. Mas eu creio que o propósito de estarmos aqui é para adorar o Senhor. O propósito de estarmos aqui é para agradecer a Deus. O propósito de estarmos aqui nessa noite é para exaltar ao Deus Todo-Poderoso, pois Ele nada tem deixado faltar a nós. Eu sei que as circunstâncias para muitos não são favoráveis, é bem verdade. As circunstâncias para muitos não têm sido favoráveis, mas o Senhor nos fala na sua palavra que nós devemos adorar em tempo e fora de tempo. Não existe um tempo propício, um tempo que não vai me fazer adorar a Deus, que vai me tirar desse lugar de adorador que Ele nos formou. Não existe isso. Você pode se colocar nesse lugar de adorador. Você pode se colocar nesse lugar de adorador para que o Senhor te chamou nessa noite e em todo o tempo. Aleluia. 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 Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabes me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Você pode declarar isso? Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, sobre o Deus que sabes me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Aleluia. Nós estamos diante do altar do Senhor, diante do Deus vivo,
do Deus vivo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aleluia, que nós venhamos nos colocar nesse lugar de adorador. Aleluia. Aleluia. Estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos.
Enche esse lugar com o teu poder, com o teu Espírito, com a tua unção. A tua noiva, Jesus, a tua noiva está aqui diante de ti, Deus. Diante de ti para te entregar louvor e adoração, Deus. Derrama do teu Espírito neste lugar, Jesus. Derrama do teu Espírito neste lugar, Deus. Aleluia. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar,
bem-vindo aqui. Do meu coração, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Oh, derrama da tua glória neste lugar, Jesus. Queremos mais de ti. Queremos muito mais de ti, Deus. Queremos estar com o coração transbordando do teu amor, Jesus. Enche-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, aleluia. Aleluia. Como é bom esse momento de louvar ao Senhor, de adorar. E vamos continuar adorando. Vamos continuar adorando com nossos dízimos e ofertas. A palavra que está lá em 1 Coríntios 9, né? É 9? Se eu estou certa. Tá, meus óculos. Acho que eu confundi os coríntios. É o segundo, né? 2 Coríntios. Pode botar aqui, por favor, na telinha. 9, de 6 diante. Amém. Aleluia. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, com coração grato, alegre. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por cada dízimo e oferta que foram depositados aqui no Gasofilaço, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, por prover aquilo que é necessário para nós, Pai. Senhor, abençoa em nome de Jesus cada um que colocou, Deus, e os que não puderam, que tu conheces, tu sonda cada coração, Pai, e que o Senhor esteja abrindo portas em nome de Jesus. Pai, que essas ofertas venham ser
usadas, Senhor, para o mantimento da tua casa e que sejam bem administradas para a glória do teu nome. Amém e amém. Vamos chamar os avisos agora. Amém. Estejam atentos. Amém. Nós temos toda terça-feira o culto de ensino às 19h30 para toda a igreja. Uma cada um de vocês. Vamos chamar nossas crianças a estar cultuando ao Senhor ali na sala, junto com as professoras. Amém. Só criança estilosa aqui nessa igreja, só criança cheia do estilo. Amém. Estenda suas mãos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por cada criança que está aqui nessa noite, Pai. Nós queremos te pedir, Deus, que tu venhas derramar sobre elas unção, que tu venhas derramar sobre ela graça, sabedoria, Deus, obediência em nome de Jesus, Pai. Guarda cada coração, Pai, que eles venham estar atentos à tua voz, à tua palavra, e que os corações deles venham estar voltados a ti, Deus, para aprender mais de ti, para te adorar e para fazer culto ao Senhor, em nome de Jesus. Abençoe também a cada professora que se dispôs, que estão ali aprendendo mais e mais para passar algo do Senhor para elas. Amém? Aplauda o Senhor. Amém. Vamos chamar o nosso pastor José. Nosso pastor elegante, alinhado. Todo trabalhado nos panos finos. Amém? Só no linho, eita glória. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor José, Deus. Senhor, que tu venha, Senhor, abençoá-lo. Tu venha, Senhor, usá-lo poderosamente nessa noite. Sabemos que o Senhor já ministrou ao seu coração a tua palavra, Deus. E que essa palavra venha ser ministrada aos nossos corações. Que venha de encontro aos nossos corações. Que venha gerar em nós o arrependimento, a cura, a libertação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, graça e paz. Agora sim, esse amém foi bem. Né? Os irmãos almoçaram bem hoje, né? Aquele almoço especial de domingo. Mas sejam todos bem-vindos, né? Mais um culto de celebração ao Senhor. Que bom estarmos aqui neste lugar, amém? Você que nos visita, sinta-se bem em nosso meio, amém? Volte 1001 vezes mais a este lugar, amém? Está aqui conosco também minha irmã, né? Que não é mais visitante, ela é dessa casa, né? Sempre declaramos isso. Está ali com seu esposo, né? O Antoniel. Ele está ali todo de verde, né? Em homenagem ao seu time, né, Antoniel? Não deu ontem, né? De novo.
Mas seja bem-vindo. Está ali também a minha tia, né? Uma tia sobrinha, né? Que ela parece ser mais uma sobrinha do que minha tia, né? Mais nova do que eu. Mas está aqui também conosco nessa noite. Completando mais um ano de vida, né? Glória a Deus. E nada melhor do que estar na casa do Senhor para agradecer ao dono da vida. Amém? Então sejam... Eu vi também a irmã Mercedes ali, né? Que também é dessa casa. Amém? Não é visitante. E todos vocês, cara, sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe. Que seja mais uma noite, né, do ministrado em nossas vidas. Eu queria passar aqui a palavra para a pastora Rosa, tem um aviso aí para as mulheres. É isso, pastora? Vem aqui, pode vir rapidinho. A pastora vai dar um aviso para as mulheres. Depois estaremos com a palavra, tá bom? A graça e paz, amadas. Quantas mulheres maravilhosas. Levante a mão aí. Ô, glória. Obrigada por estarem aqui. E no final do culto, bem rapidamente, sem perder nenhuma, todas fiquem aqui no meu lado direito, para a gente ter aqui uma reunião muito rápida sobre uma ação que nós temos para mulheres esse ano, e nós vamos precisar nos levantar em oração e em serviço mesmo, tá bom? Então eu vou pedir para a igreja, quando terminar o culto, os homens, crianças, adolescentes que quiserem conversar, irem conversar lá fora, para que a gente tenha essa reunião em off aqui, muito legal com essas mulheres maravilhosas. Amém? Então, todas as mulheres, não saiam nenhuma. Venham aqui para o meu lado direito para a gente conversar. Para também a gente não delongar muito. Amém? Para que seja rápido. Muito obrigada. Obrigada, pastor. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor, tá? Vamos dar uma melhorada aqui no som, tá? Eu estou achando muito... Minha voz não é tão assim, né? Minha voz é mais bonita. Se puder dar uma ajustada aí, Vinícius. Vamos abrir em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Queridos, o tema deste ano da igreja é Venha o Teu Reino, né? Vocês já viram aqui. Esse é o tema que nós estamos trabalhando esse ano. E que desafio, né? Ministrar, falar desse tema e viver. Esse é o nosso maior desafio, né? Falar e viver aquilo que nós temos ministrado. Lucas 4, 16. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ler. Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantou-se e expulsaram da cidade. E o levaram até o cimo do monte, sobre o qual está edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Como é bom estar neste lugar, Senhor. Como é bom estar na tua presença. Como é bom estar, Deus, com os nossos irmãos aqui adorando o Senhor. E nós queremos te agradecer, Deus. Venha abençoar essa noite, abençoa essa palavra, Deus, que ela possa cair em terra fértil, venha dar frutos, Pai, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui desafiados a viver a tua palavra, Senhor. Esse é o nosso desafio. Viver a tua palavra, aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos lido, aquilo que nós temos aprendido. Precisamos colocar em prática, Senhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe essa noite. Abençoe cada coração neste lugar, Deus. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Podes assentar. Mas eu queria falar um pouquinho, como eu já disse, né, do tema que nós estamos trabalhando nessa noite, né, falando sobre o reino de Deus.
E recentemente eu li um livro, né? Livro que eu recomendo a todos os irmãos. Já tinha esse livro na estante lá há um tempo. E aí com o tema do ano, né? Rapaz, eu vou ler esse livro. Amados, e pensa no livro, né? Muito bom, chamado O Reino de Ponta Cabeça. O que significa esse reino de ponta cabeça? É um reino invertido, né? Um reino ao contrário, um reino que vai quebrar os princípios. Jesus quebrando os protocolos, então ele vai falar muito sobre isso. Que Jesus ao vir essa terra, mas ele quebrou os protocolos. Ele fez coisas que até então eram práticas rotineiras, a ponto de os fariseus, os grupos da época, né, batiam contra, mas Jesus chegou e revolucionou. Amém. Esse livro eu recomendo a você. Tá bom? É um pouco extenso, né? São 384 páginas, mas você consegue. Eu consegui, né, em menos de 30 dias, você consegue sim, mas um livro muito bom, tá bom? Então, leia esse livro. Então, esse livro foi um dos que fez a gente me trazer essa palavra, né? Sobre a centralidade, sobre um reino de ponta cabeça, né? Um reino invertido para a glória de Deus. Amados, o reino de Deus é a mensagem central da Bíblia. Se você vê Jesus, ele chegou falando sobre o quê? Antes de Jesus, na verdade, quando João veio preparar o caminho. E qual era a mensagem de João? Que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está vindo, o reino de Deus já chegou. Você vai ver que em todos os textos do Novo Testamento, você vai ver falando sobre o reino de Deus. Alguns estudiosos dizem que existe 144 vezes a palavra reino de Deus. Então, se eles estudaram, ver esse número, é porque Jesus deu ênfase a esse tema. Amados, se Jesus deu ênfase ao reino de Deus, nós como igreja do Senhor, como súditos desse reino, precisamos também ministrar, falar dessa temática. Amém? Quantos súditos do reino neste lugar? Amém? Nós somos súditos desse reino, queridos. Todo reinado existe um rei. Quem é o nosso rei? Jesus. Todo reinado existe também os súditos, aqueles que se submetem ao reinado de Cristo. Então você vai ver que vamos falar constantemente sobre esse tema, né? O reino de Deus. Os apóstolos continuaram a mensagem de Jesus falando do reino de Deus. E para às vezes saber o que é o reino. O reino de Deus ele vem de uma palavra grega chamada basileia. Por isso que nossos irmãos basileus, né, os basileus, falam muito sobre o reino. Você pode ver constantemente os nossos irmãos ali da igreja basileia estão falando sobre essa temática, né? Reino de Deus. Eu não sabia, né? Por isso que é bom a gente estudar, que a gente aprende. Então vem de Basileia, reino de Deus. E para a gente saber às vezes o que é uma coisa, é bom você saber o que não é. O que não é o reino de Deus? Não é a igreja. E a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus está muito maior, está muito acima. Embora a igreja seja o quê? Uma agente do reino. Nós fazemos parte da agência do reino, que é a igreja. Mas o reino de Deus está acima, o reino de Deus é superior à igreja. O reino de Deus, queridos, é o governo de Deus. Não é um local, não é um lugar. É um reinado, é um governo, é um domínio. Exemplo, Davi reinou em Israel, não foi isso? 40 anos em Israel. Salomão reinou aonde? Em Israel também, por um período. Então você vê que o reino não é um lugar. O reino é um período, é um governo, é um domínio. Dois reis em um mesmo local. Amém? Então o reino de Deus é o governo. Esse reino já iniciou. Quando Jesus veio a essa terra, esse reino já iniciou. Ainda não há uma totalidade, porque ainda existem muitas pessoas ainda que não se submeteram ao reino de Deus. E hoje é uma oportunidade que você tem. Amém? Se você ainda não se submeteu a esse reino, você tem uma oportunidade de se submeter ao reino de Deus. E ele se completará em sua totalidade na sua segunda vinda, quando o Senhor governará sobre tudo. Entenderam? Ainda há em parte ainda, esse reino não é completo, porque ainda tem muita área, muitas pessoas a serem alcançadas para a glória de Deus. Vamos ler aqui de Salmo 103, versículo 19. Coloque para nós aí, nosso irmão Lielson. Olha o que diz o Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre
tudo. O Senhor é soberano. Então o reino de Deus é isso, é o seu governo, é o seu poderio, né? A sua extensão de governo. E quais são as características desse reino? Quais são as características do reino de Deus? Como eu falei, não é um reino político, não é um reino geográfico, é um domínio do Senhor. As características desse reino, queridos, é que a porta de entrada do reino qual é? Antigamente, um rei para assumir, para tomar domínio sobre um território, o que é que ele tinha que fazer? Ele vinha com os aparatos, com seus exércitos, com as suas equipes, né, com seus soldados. Eles lutavam contra aquele reino que já estava estabelecido, não é isso? E aquele reino era derrotado, e aí ele assumia. Não era assim? Você viu que isso aconteceu no Império Babilônico, aconteceu no Império Medo-Persa. Então, vários impérios foram surgindo, um vencendo o outro e tomando posse. Assim que era, até então, né, os reinos, quando um assumia o que estava lá. Né, eles venciam ele, derrotavam e assumiam. E o reino de Deus, como é que você se estabelece? Qual é a porta de entrada do reino de Deus? O arrependimento e a fé. Já começa aí, né, o reino de ponta cabeça. Deus não precisa trazer, né, não vem com os seus exércitos, não vem com os seus aparatos, derrotar, não. A porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento e a fé. Olha o que diz Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. O que diz aí? E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A porta de entrada para você entrar nesse reino é o arrependimento. Amém? E crer no Evangelho. Essa é a porta de entrada. O mesmo texto também está em Mateus capítulo 4, versículo 17. Coloca para nós também, Leos. Mateus 4, 17. Mateus 4,17 diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então qual é a chave? Arrependimento. Um dia você que está aqui, um dia você foi alcançado por esse evangelho. Um dia você se deixou seu coração ser ministrado e você se arrependeu, então você fez parte. A partir de então você faz parte deste reino. Segundo, só entra no reino dos céus os que nascem de novo. Jesus falando, tendo uma conversa com Nicodemos, um dos grandes maiorais, né, um dos grandes líderes, teólogos, professor da época. O que Jesus vai falar para ele em João 3, versículo 5? João 3, 3, vamos ler também. João, capítulo 3, versículo 3, diz assim. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, qual é o critério para a gente entrar? Nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Precisamos nos arrepender e nascer segunda vez. E Nicodemos não entendia isso. Como pode um homem sendo velho nascer segunda vez? Será que eu vou ter que retornar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele vai dizer, né, aquele que nasce da água, precisamos nascer da água e do Espírito. É quando você se arrepende, quando você se submete. É quando você reconhece o Senhor sobre a sua vida. E você assume, né, toma sobre a sua vida o domínio de Jesus. Esse é o nascer de novo que nós precisamos, todos nós que estamos aqui nessa noite. Amém? Todos nós precisamos nascer de novo. Você já nasceu de novo? Pede para o seu irmão aí da direita, da esquerda, né? Você já nasceu de novo? Você precisa nascer para você não apenas ver esse reino. Você precisa entrar nesse reino. Amém? Precisamos entrar nesse reino. O reino de Deus também, amados, está dentro de nós. Quando você se submete ao Senhor, como eu falei, né, ainda não há um domínio total do reino, porque ainda existem muitas pessoas que precisam declarar Jesus como Senhor
não apenas como Salvador das suas vidas. E quando você faz isso, a partir de então, o reino já se estabelece sobre a sua vida. Quando você se rende ao senhorio de Cristo. Lucas 17, 21 diz: nem dirão ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Quantos já receberam Jesus? Amém. E quando nós recebemos Jesus, o que passa a habitar em nossas vidas? O Espírito Santo. Então você já foi selado para esse reino. Amém. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Glória a Deus. Amém. O reino de Deus também fala de uma qualidade de vida. Porque o reino de Deus vai estar em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Vai dizer o quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria do Espírito. Há uma qualidade de vida para aqueles que fazem parte do reino. Amém. Você quer essa qualidade para você? De quê? De justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Tudo que nós precisamos para esse tempo de pandemia, tempo de tristezas, de tantas mortes, o que nós precisamos é de quê? De justiça, de paz e alegria. Por isso que nós passamos, queridos, os cristãos verdadeiros passam pelas provas e não se desesperam, porque nós sabemos no Deus que nós temos crido. Amém? Por mais que nós venhamos partir desse mundo, mas nós iremos para onde? Para a glória. Amém? Ninguém quer perder um ente querido. Quem quer perder? Ninguém quer. Mas se nós partimos deste mundo, estamos indo para um lugar muito melhor. A ponto de Paulo dizer, estou indo para um lugar muito melhor do que ele vivia, que é viver nessa terra. E as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas que nós passamos, elas vêm trazer em nossa vida um amadurecimento, um crescimento espiritual. Por isso nós devemos passar pelas provas, sabendo que nós seremos aprovados, nós iremos crescer, iremos amadurecer em Cristo Jesus. Amém? Então existe uma qualidade neste reino. Justiça, paz e alegria do Espírito. O que mais que existe nesse reino, queridos? Os súditos deste reino são pessoas diferentes. Nós estamos sob nova direção. Tem um seriado, que falava sobre nova direção. Quando você se rende a Jesus, você está sob a nova direção. E o que tem como característica neste reino? É o que está lá em Mateus 5, de 1 a 12. Nós não vamos ler, porque é muito grande o texto, mas vai falar sobre os pobres de espírito. Pessoas que reconhecem que não são nada diante de Deus. Pessoas quebrantadas, pessoas mansas, pessoas famintas de justiça, puros de coração, pacificadores, misericordiosos. Essas são as características dos súditos deste reino. Você é uma pessoa misericordioso. Você é uma pessoa longânima, que existe, que ministra a paz, você é um pacificador. Essas são as características daqueles que fazem parte do reino. É fácil? Não é fácil, é um desafio. Viver as características deste reino que está em Mateus capítulo 5. Coloca só para nós aí os primeiros versículos, Lielce, de Mateus 5. Vai falar sobre o Sermão do Monte, que nós passamos aqui alguns domingos, uma série de domingos ministrando sobre o Sermão do Monte. O que diz? Vamos ler alguns versículos. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Versículo 4, perdão. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem é que não quer ver o Senhor? Todos nós, cantamos muitas canções, quero te ver, quero te abraçar, quero te tocar. Amados, mas o critério para nós fazermos isso é sermos limpos de coração. Amém? Você quer ver o Senhor?
seja uma pessoa limpa de coração. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Continuando. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas são as características desses súditos do reino. Um reino de ponta cabeça, onde o Senhor sempre vai, como é que eu posso dizer, vai privilegiar aqueles menos favorecidos, né? Os mansos, os humildes, os pobres. Esse é o reino do Senhor. O reino que também, amados, vai trazer, como está lá em Mateus 20, 26. O maior, você quer ser o maior, seja o menor. Vamos ler esse texto, Mateus 20, versículo 26. Mateus 20, versículo 26. Diz o quê? Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o serviçal, que seja o servo. E quando se elogia, né, você tem que ser grande, você tem que ser amado do Senhor, Ele vai privilegiar aqueles que são os menores. Amém. Você quer ser o maior, seja o menor. Você quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Mateus 20, 27, na sequência. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. E o Senhor não apenas ensinou isso, mas o Senhor viveu isso. Ali naquela reunião, né, onde estava Jesus e os discípulos. E fazia parte dos escravos, né, lavarem os pés. Estão ali brigando quem quer ser o maior e quem quer ser o menor. Jesus, o que é que ele faz? Pega uma toalha. E pega uma bacia. E vai fazer o quê? Fazer aquilo que os escravos eram destinados a fazer. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Não apenas ele mostrou o caminho, mas ele foi exemplo. E lavou os pés dos discípulos. E lavou pés, sabe de quem? De Judas. Que o traiu. Se fosse nós, será que nós faríamos isso? Pulava, né? Não, vou pular isso aqui. Isso aqui é um traíra, né? O traíra. Lavou os pés de Judas, queridos. Lavou os pés de Pedro, aquele que iria negar a ele. Só Jesus, amados. Por isso que Jesus, nós somos, né, apaixonados por esse Senhor Jesus, né? Porque Ele nos constrange o seu amor. A ponto de fazer isso, lavar os pés dos discípulos. E você faria isso? Você tem feito isso? Nós precisamos fazer, viver, né, esses princípios em nossas vidas. Olha o que diz Filipenses capítulo 4. Vamos ler também. Filipenses 4. Vai passando aí o próximo versículo. Versículo 3. Deixa eu ver se aqui, não acho que nesse texto. Vai falar sobre a humilhação de Jesus. Filipenses. Coloca 2,5 para nós aí, Leôncio. É esse 2,5. 2,5. 2,5. Isso. De sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E já começa dizendo, olha, que em vocês, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual foi? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele era Deus, mas ele não se achou, né? Sou Deus, sou... Não. O que ele fez? Mas o que ele fez? Aniquilou-se a si mesmo. Tomando forma de servo. Fazendo-se semelhança aos homens. Jesus desceu da posição de Senhor e se esvaziou. Se aniquilou, né? Tomou na posição de homem. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Essa foi a atitude de Jesus, amados.
Ele se humilhou. Só em sair do trono já foi um sinal de humilhação. Né? Descer, se tornar em forma de homem, a gente vê só Jesus descendo. Deus, homem, se humilhou, se esvaziou, morreu, foi obediente até a morte. E morte de cruz. A morte que era destinada aos malditos da época. Era como se fosse hoje uma... Como é que chama aquele... A morte mais cruel que existe hoje, que eles chamam Vamos lá, me ajudem aí. Cadeira de roda, exemplo, né? Ou, sei lá, essas mortes trágicas. Cadeira elétrica. Então, essa era a morte da época. Morte de cruz. Era a morte para os malditos, né? Para aqueles fora da sociedade. Essa foi a atitude de Jesus, amado, de se humilhar. E olha o que Deus fez com ele. Continuando esse texto. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Isso é que Deus faz, queridos. Isso é o que o Senhor faz. Eu gosto demais desse texto, Agris. Esse texto, toda vez que a gente lê, a gente sente o toque do Senhor em nossos corações. Mas é o que o Senhor fez. E não foi o Senhor que se exaltou. Deus o exaltou. Os humilhados serão exaltados. Mas os exaltados serão humilhados. Esse é o que nós precisamos, né, viver como súditos desse reino. Ter esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O reino também, queridos, que vence os preconceitos. Um reino que vem e quebra os princípios, né, religiosos da época. A ponto daquilo que era considerado o correto, né, aqueles que eram santos, que eram os colocados em alto, né, se fossem nossas vidas, em cadeiras, né, no altar. Deus, ele faz e pega aquela pessoa que é humilde, né, que é humilhada, como um samaritano. Você vê que ali descem quem? O sacerdote e o levita. Mas passam de largo. Não olham aquela pessoa que está ali caída. E Jesus vai trazer quem vai ser o herói da história? O samaritano. A ponto de ser chamado de o bom samaritano. Quem eram os samaritanos? Eram pessoas odiadas por Israel. Porque eles eram um povo misto, né, entre os israelitas e um povo estranho, né, os gentios. Então nasceram os samaritanos. Jesus vai pegar essa classe social desprezada e vai colocar eles, né, fazer deles um herói. Pense num reino difícil, né, para a gente entender, né, e viver. A ponto da samaritana, a mulher samaritana, amados, dizem que as mulheres da época, elas não podiam, nenhum judeu, ele poderia conversar com a sua mulher. Imagine, eu e minha esposa não poderíamos conversar. Era proibido o homem falar com uma mulher. As mulheres eram desprezadas da época. E as samaritanas, pior ainda. Eles chamavam os judeus, chamavam os samaritanos, as mulheres samaritanas, de eternas impuras. Existiu o período das mulheres, né, de 7 dias, que elas ficavam, não podiam participar do templo, né, aquele período do ciclo das mulheres, elas ficavam excluída, né? Ela não podia estar no meio, porque senão onde elas chegassem, elas se tornavam impuras. As mulheres samaritanas eram consideradas impuras desde o nascimento. Imagine, você ter apenas 7 dias, ou 3, 4 dias, e você ser eternamente chamada de impura. E Jesus vai aonde? Aonde essa mulher? A mulher samaritana. E quando os discípulos chegam, eles pegam um susto. O que Jesus está quebrando esse protocolo, falando com uma mulher e uma mulher samaritana? E o Senhor vai ali, amados, e ministra no coração daquela mulher, né, que já tinha tido 5 maridos e o 6º não era dela. Além de ser samaritana, impura, era prostituta. Mas o Senhor vai ao encontro dela. E transforma o coração daquela mulher, ela se torna uma missionária naquela região. Só Jesus para fazer isso. Para ir ao alcance de pessoas desprezadas na sociedade.
que falar dos publicanos? Os homens que eram funcionários de Roma, né, da Receita Federal de Roma, cobravam os impostos, eram pessoas que, ao cobrar esses impostos, eles tinham seus caixas dois, né? Tinha aquela verba que eles pegavam, eram chamados de ladrões, né? Pessoas odiadas na sociedade. E é interessante que se você ler Lucas, capítulo 18, Lucas 18, você vai ver uma história chamada do jovem rico. E na sequência do Lucas 18, você vai em Lucas 19 falando sobre Zaqueu. E esse personagem desse livro, né, de ponta cabeça, ele vai fazer um comparativo entre esses dois personagens. Entre o jovem rico e Zaqueu. E ele vai dizer o seguinte, que o jovem rico tem teologia perfeita. Ele conhece a teologia, mas falta obediência. O jovem rico conhecia, não, Senhor, isso aí eu obedeço desde o ventre, né? Desde novo, eu sei os mandamentos. Ele tinha a teologia, mas faltava-lhe a obediência. Zaqueu, pelo contrário, né, tinha uma teologia ruim, talvez nem sabia nada mas o seu coração ansiava por Jesus. Preciso olhar esse homem. A ponto de sua pequena estatura, né? Ele sobe em uma árvore para tentar ver Jesus. O seu coração ansiava pelo Senhor. O jovem rico chega para Jesus e chama de bom mestre, enquanto que Zaqueu chama de Senhor. O jovem esperava a vida eterna, mas se recusou a compartilhar e não consegue passar pelo fundo da agulha, né? As riquezas dificultam. Tinha tanta riqueza. O que é que te falta? Vai, vende tudo que tens e reparte com os pobres. E aquele jovem foi o quê? Foi embora. Enquanto que Zaqueu, provavelmente nem pensava na sua mente sobre vida eterna. Mas quando Jesus chega na sua casa, ministra ao seu coração, o que é que ele responde? Irei devolver aos pobres. E se alguém o defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Enquanto um se recusa a compartilhar com os pobres, o outro, após a ministração de Jesus, ele diz que ele vai devolver aos pobres. E se ele foi defraudou alguém, ele vai restituir 4 vezes mais. O líder religioso corre até Jesus. Ao contrário de Jesus, ele vai e pede para se hospedar na casa de Zaqueu. E ali ele diz, olha, convém-me hoje entrar na tua casa, né, te visitar, almoçar contigo. E com certeza a multidão, temos que dar um jeito de acabar com esse homem, né? Já está demais, né? Mas se você lê a história, se você fica, eu estava até comentando aí na oração, né, às 5 horas. A gente fica maravilhado, né, de tantas histórias que a gente vai lendo e a gente vai querendo colocar na mensagem. Só que a gente for colocar na mensagem, já passa a noite toda e não consegue, né, terminar. Porque são muitos exemplos do que Jesus fez. De como realmente o Senhor trouxe um reino de ponta, né, de ponta cabeça. Interessante esse tema, né, desse personagem, né, desse autor. Então nós vemos aqui, mas por um lado, uma boa teologia, sem arrependimento e condenação, que foi do jovem rico. Tinha boa teologia, mas não se arrependeu e foi condenado. Por outro lado, nós temos uma pessoa com pouca teologia, mas teve arrependimento e teve salvação. Por isso que diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela vai cumprir para a qual ela foi designada, ou para salvação, ou para condenação. Ou um ou outro, cabe a você decidir, né? O que você quer como resultado. Mas a palavra do Senhor ela vai ser direcionada e ela vai cumprir. Ou para a salvação, né? Glória a Deus, que seja para a salvação. Ou para a condenação. Esse é o nosso Senhor, queridos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A oferta do reino, né? Como está no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele foi em busca daqueles classes econômicas, né, desfavorável. As boas novas para aqueles que estão deserdados, né, de ordem econômica. Ele foi ao alcance dessas pessoas. Boas novas também aos deserdados de ordem política e social, né, aqueles que viviam, né, como diz o versículo na sequência, enviou-me para proclamar a libertação
aos cativos. Jesus ele veio trazer, mas não um reino militar, mas algo maior do que isso, que foi o reino de Deus. Que não veio apenas libertar o povo de Roma, do poderio de Roma, mas veio libertar o povo do pecado. E levá-los aos céus, né? A promessa da sua segunda vinda, onde nós estaremos com ele. Vou preparar-vos lugar, para que onde esteja, estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então nós aguardamos, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos essa vinda do Senhor, onde nós estaremos com Ele. E diz mais, e restauração da vista aos cegos. Interessante quando os discípulos foram perguntar, né? Tu és aquele Messias, o prometido? Jesus diz assim, sim, sou eu, olha. Não. Veja os sinais, né? Os cegos enxergam, os ouvidos ouvem, os mortos são ressuscitados. As evidências do reino, as ações do reino é evidência, né? Aquilo que Jesus foi fazendo, daquilo que Jesus foi restaurando. Quantas pessoas foram restauradas e curadas pelo poder do Senhor? Amém. E ele vai finalizar dizendo, restauração das vistas ao cego e a pôr em liberdade os oprimidos. Essa foi a ação do Senhor, mãe, estabelecer o reino de Deus nessa terra. Foi trazer restauração, trazer cura e alcance de pessoas que talvez eram desprezadas, pois foi isso que Jesus foi atrás. Você vê que a própria genealogia de Jesus, amados, tem as mulheres. Não era normal, não era prática, se você ler todo o Antigo Testamento, ter nome de mulheres nas genealogias. Mas a de Jesus tem. E eram mulheres da alta sociedade, mulheres, como é que eu posso dizer, mulheres que tinham uma boa reputação. Não, eram as mulheres defamadas, né? Pessoas, mulheres que não tinham valor, já mostrando o valor que ele dava às mulheres. Então, mulheres, agradeçam a Jesus. Amém. Porque ele deu valor às mulheres. Enquanto muitos desprezaram, ele valorizou. A ponto de as mulheres sustentarem o ministério de Jesus. Por isso que o Senhor teve que se levantaram, né, os religiosos para matarem Jesus. Porque esse homem precisa sumir do mapa, né? Mas ele cumpriu aquilo que ele veio fazer. Amém. Trazer uma oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Trazer a salvação, trazer a restauração. Trazer de volta a comunhão com o Pai. Nos dar vida e vida em abundância. Nos dar uma esperança de um dia estarmos com Ele. Glória a Deus por isso. O reino de Deus está entre nós. Amém. O reino do Senhor está sobre a sua vida. E se você ainda não submeteu esse reino, faça isso. Amém. Se submeta ao senhorio de Cristo. E ele não vai invadir não, como diz lá em Apocalipse, né, 3:20, se eu não me engano, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ele não é mal educado, né? Ele não chega aqui quebrando as portas, né? Isso quem faz é o salteador, né? O ladrão. Mas ele fala, eis que estou à porta e bato. Educadamente, né? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Porque um dia nós abrimos o nosso coração para Jesus. Amém. E hoje estamos aqui, né? Glória a Deus por isso. Poderíamos estar em outros lugares nesta hora, mas nosso coração, por um dia ter submetido ao Senhor, nós temos prazer em estar neste lugar, né? Temos prazer em servir ao Senhor. E amados, o versículo 30, para a gente encerrar, diz assim, versículo 28 a 30, né? Nós vemos uma atitude das pessoas diante dessas palavras. Muitos ficaram irados. No versículo 28 nós lemos, né, que as pessoas ficaram iradas. E o versículo 30 diz, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se.
Quando o povo, amados, está encharcado de ira, que rejeitou o reino e o rei, porém, Jesus passando por entre eles, retirou-se. Jesus deu oportunidade para aquele povo se arrepender. E tem um texto que diz que o Senhor não fez muitos sinais e muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo. Aquele povo teve a oportunidade de se render ao Senhor, mas não fez isso. Mas uma coisa é certa, eles não puderam deter Jesus. Não receberam o Senhor, se retirou dali e foi para outros lugares. Podemos rejeitar Jesus, mas nunca detê-lo. Ele vai continuar o seu ministério. Amém. Nós vemos, amados, que o cristianismo ele sofreu perseguição desde o início. Desde o início, o cristianismo sofre perseguição. Mas o reino avança. Amém? O rei avança. Porque é o Senhor Todo-Poderoso. Por mais que se levante, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor, contra a igreja do Senhor Jesus. O reino é vitorioso. Nós vemos desde o nascimento, Herodes quis matar Jesus. Foi isso? E aí o Senhor, o anjo fala, vai para o Egito, fica lá até que eu dê um fim nesse camarada aqui que quer matar o Senhor. Desde o nascimento o Senhor já sofria perseguição. Aí vem Jesus, né, ele no deserto, ali em Mateus 4, quando vai falar sobre a tentação do inimigo ao Senhor, tentando desviar do foco. Se prostrado me adorares, eu te darei esse reino. Né? Satanás ali tentando acusá-lo, tentando desviar do foco, mas Jesus sai mais uma vez vencedor. As multidões diante dos sinais queriam fazer Jesus um político. Rapaz, vamos colocar esse homem como... E o Senhor foge dessa tentação de ser colocado como um rei político. Os religiosos se acusam, né, de blasfemo, de impostor. Os sacerdotes se unem, né? Interessante que eles eram, você vê que cada lei era um partido, né? Os zelotes, os zelotes, os saduceus, os fariseus, todos eles eram contra, eram inimigos. Mas contra Jesus eles se unem. Contra Jesus eles se unem para tentar barrar esse ministério do Senhor, mas não conseguem. Amém? Porque o Senhor é soberano. Amém? O Senhor é poderoso. Esse é o Senhor das nossas vidas. Talvez você está aqui nesta noite e se acha indigno. Não é para mim. Não tem condições. Mas são essas pessoas que o Senhor quer alcançar. São os menos favorecidos nessa sociedade que o Senhor está em busca. O reino de Deus, ele é para todos. Amém? Você tem a oportunidade nessa noite de também se submeter a esse reino. E o Senhor está a portas, queridos. Jesus vai estar voltando. Nós vemos sinais evidentes disso. Não perca essa oportunidade de viver sob nova direção. Sobre a direção do Senhor na sua vida. Amém. O Senhor, o seu amor nos constrange. E que nós possamos, como os frutos desse reino, copiar nesses exemplos. Viver o reino de Deus nessa terra. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Queria chamar o louvor, o ministério de louvor subisse aqui. Vamos cantar aquela primeira canção que vocês ministraram hoje. E você no seu lugar, você vai se colocar diante do Senhor. Você vai olhar para você. Como é que você está diante do reino de Deus? Você já é um súdito desse reino? Como é que está a sua vida? Coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. Amém? Faça uma oração. Se você já faz parte desse reino, glória a Deus, né? Louve ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de fazer parte deste reino. Mas se ainda não, se você ainda não faz parte, você tem essa oportunidade. Amém? O Senhor está neste lugar. A palavra diz: há dois ou mais reunidos ali, os faz presente. O Senhor está aqui nessa noite. E que nós, como igreja do Senhor, possamos continuar, amado, assim como os discípulos, continuaram, né, a ministração, o estabelecimento do reino nessa terra. E esse é o nosso desafio para 2022, falar mais desse reino. Se Jesus deu tanta ênfase, nós também precisamos dar. Porque o reino está próximo. Jesus virá. Amém, que nós possamos estar preparados para estarmos com Ele. Amém. Em nome de Jesus. Cadê nosso Marcos Aurélio? Foi arrebatado.
Mas comece a orar ao Senhor nessa hora. Feche seus olhos, né? Comece a agradecer a Ele. Comece a pedir ao Senhor que ministre o seu coração. Em nome de Jesus, por meio dessa palavra. Comece a pedir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa, se vocês têm falhado, se nós temos falhado, que possamos retornar, né? Possamos nos alinhar a esse reino do Senhor. A um reino de ponta cabeça, a um reino de quebra de paradigmas, a um reino que vem e olha para aquelas pessoas à margem da sociedade. Comece a orar ao Senhor, amém? Não espere que eu ore, mas comece a orar, né? Comece a agradecer, comece a pedir ao Senhor que ministre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Senhor, muito obrigado, Deus, porque fazemos parte deste reino, Senhor. Nós te louvamos. Porque um dia o teu amor nos alcançou, Senhor. Um dia nós fomos alcançados pelo teu amor. Nós te damos graça por isso. E nós somos felizes em estar em tua presença, Pai. Somos felizes em estar na tua casa, Deus. Somos felizes em servir ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo reino que se estabelece nessa terra. E a nossa oração nesta noite é o tema dessa igreja, Deus, neste ano. Venha o teu reino, Senhor. E faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Senhor, nos ajude a viver esse reino, a sermos súditos desse reino, Pai, em nome de Jesus. A vivermos os princípios, Pai, que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Nos ajude a termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou, tomou a forma de servo, de homem, e se humilhou até a morte, foi obediente até a morte, morte de cruz. Que haja em nosso coração esse mesmo sentimento, Senhor, de humildade, de nos render, de nos prostrar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida de cada irmão aqui. Abençoar a vida de cada súdito desse reino, Senhor. Nós queremos entregar a vida dos teus servos em tuas mãos neste lugar. Nos ajude, Pai, como igreja, a vivermos os princípios do teu reino nessa terra. Nos ajude, Senhor, a olhar para as pessoas, Pai, que precisam do Senhor. A termos o olhar de Jesus, que ao contemplar a multidão, viu aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. E se compadeceu das multidões, Pai, carentes, que precisavam do teu amor, Senhor. Nos ajude a termos esta visão, Senhor, nos olharmos para as pessoas com o olhar de Jesus. Nos ajude, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa a vida de cada irmão aqui, Senhor. Possamos, Pai, a cada dia estarmos moldados segundo a tua palavra, Senhor. Que possamos viver, meu Deus, de acordo com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um dos teus servos. E que possamos ser chamados cristãos, pequenos cristos, por meio das nossas ações, das nossas atitudes. Possamos ser como sal da terra e luz deste mundo, Senhor. Salgar essa terra, Deus, contra o pecado, contra a impureza. Que possamos levar luz, Deus, ser como os luzeiros neste mundo, Senhor. A fazermos a diferença, a impactarmos a nossa geração, Senhor, com o senhorio do Senhor em nossas vidas. Que ao andar pelas ruas, para nós possamos exalar o teu bom perfume, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoe nessa noite, Pai. Nos ajude a viver essa palavra em nossas vidas, Pai, dia por dia. Em nome de Jesus. E aqueles que estão neste lugar, Senhor, que ainda não renderam o seu senhorio de Cristo, que essa seja a noite, que essa seja a oportunidade. Em nome de Jesus. Nós queremos abençoar cada coração neste lugar, Senhor. Possam ser inundados pelo teu amor, ser inundados pela tua graça, pela tua presença. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Para a glória e honra do Senhor Jesus. E vamos continuar ainda em oração. Eu queria fazer aquele convite, né, de
todos os domingos nós fazemos. Se alguém neste lugar queira ter essa oportunidade de se render, de fazer parte do reino, a chave, o acesso arrepender-se no Evangelho. Só tem essa condição, arrepender-se no Evangelho. Alguém nessa noite queira fazer assim, queira render a sua vida ao Senhor, queira, a partir de hoje, parte desse reino, fazer parte, ser súdito também desse reino. Alguém neste lugar? Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver como igreja relevante, sermos relevantes nesta terra. Amém. Que você faça a diferença. Onde você chegar, você faça a diferença. Você foi chamado para marcar essa geração. Amém. Para exaltar o nome do Senhor de vocês. Que Ele nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus nos dê uma semana, uma noite abençoada em nome de Jesus. Terminando dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. Amém? Deus abençoe a todos. Uma semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus.